Olá, gente, meu nome é Nilson, eu sou professor de Geografia de Escrita Única e vim falar para vocês sobre um dos assuntos importantes nessa retomada de estudo, a revisão. Para entender esse processo de revisão, eu quero mostrar para vocês como atuar no processo de construção da revisão para se tornar mais competitivo nas provas. Porque quando a gente chega na prova, a gente olha aí as instruções e olha a questão, é comum você estabelecer uma série de informações, lembrar de datas, fórmulas, nomes, nomenclaturas, conceitos. Isso é importantíssimo na hora da prova, porque isso vai fazer com que você tenha maior agilidade para responder a questão e responda de forma correta. Mas para entender o que é a revisão, temos que compreender que existem duas memórias. A chamada memória semântica, que é a memória que forma conhecimento, e a memória episódica, que é a que forma lembrança. A memória semântica é aquela memória base que a gente tem de conhecimento. Eu falo H2O, você fala água. Tem vários estudantes que a gente fala assim, quais são os presidentes da ditadura militar brasileira? Falam a ordem dos presidentes. Qual é a fórmula de Bhaskara? Você sabe. Então existem diversas colocações de conhecimento já adquiridos por vocês. Então isso aí tem que ser aprofundado. Um exemplo que eu uso muito é o amarrado cadastro. Ninguém se preocupa tanto quando começou a aprender, quando aprendeu a amarrar o sapato. O importante é que você sabe amarrar o seu sapato. Que você já tem esse conhecimento pré-adquirido, você sabe usar esse elemento. Muitos já sabem andar de bicicleta. Então isso é um conhecimento semântico. Isso sim é uma memória que você já guarda como informacional. E aí o que a gente tem que fazer é tentar transformar a memória episódica nessa memória. Porque a memória episódica, a lembrança, ela é um elemento que a gente vai ter que trabalhar no cérebro. Porque quando a gente olha a memória episódica, é uma memória que o cérebro trabalha com a ideia de utilidade, de necessidade. Se não houver utilidade e necessidade, a gente vai acabar esquecendo isso. É o que acontece muito nas nossas férias. A gente vai, às vezes, para uma praia, a praia maravilhosa, a praia uma das mais bonitas que você já viu. Quando a gente pergunta assim, ó, e aí, você foi para onde? Fui para uma praia. Foi qual? Cadê que tu lembra? Por quê? Porque aquilo ali não era uma necessidade, não é tão útil. Então você acaba esquecendo, você não trabalhou aquilo. Então se não trabalha toda hora aquela informação ela se perde. Muitos gurus da educação, eles costumam informar que rapidamente você transforma essa memória episódica em memória semântica. Rapidamente você transforma uma lembrança em um conhecimento. Na verdade, não é assim que funciona. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil. Você tem que se planejar, se organizar nos estudos. E muito, muito importante, você tem que determinar os seus objetivos, porque isso vai fazer a diferença. A diferença vai ser a sua forma de agir, a sua forma de trabalhar. É aí que entra o contexto da revisão. O primeiro elemento que eu gostaria que fosse pensado quando for organizar sua revisão é que você tem que fazer isso a partir do momento que você começa a adquirir as informações. Pode ser lendo um livro, pode ser vendo um filme, um documentário, pode ser assistindo uma aula, que é importante, pode ser escutando uma música, tem diversas formas, mas você tem que se gerenciar para que aquela informação seja passada de forma mais necessária, mais útil, que a partir daí você vai adquirir cada vez mais informações produzindo conhecimento. Então, o primeiro ponto é esse. No caso de uma aula, que é um fato importante, você tem que se preparar para essa aula. Você tem que chegar na aula e verificar que o professor ele já está fazendo um processo de revisão com você. Porque quando uma aula é planejada, sai de um todo e o professor organiza isso num período mais ou menos de 45 minutos a 50 minutos de aula, já te delegando os pontos mais importantes. E é nesses pontos que você deve anotar. Bem, diante dessas informações que são passadas pelo professor em sala de aula, você deve anotar. Ou você anota em tópicos, ou faz síntese ou resumo, ou em mapas mentais, a forma que for melhor para você, que você sinta mais agradável na formulação da sua estrutura que você vai usar na revisão. E é importante fazer essa estrutura. Eu sempre verifico isso a partir de alguns exemplos. Tem como exemplo a minha própria vivência. Eu sou professor já tem um tempo, então às vezes eu vejo alunos nas ruas
E ele vem, e aí, professor? Ó a informação que ele já está me passando. Ele já tem esse conhecimento pré-adquirido que eu sou professor, porque eu fui professor dele, então ele aprendeu que eu sou professor. E ele falou, tem ainda está trabalhando naquela escola? Eu falo, já outro conhecimento pré-adquirido, porque foi lá que nós nos conhecemos, que firmamos esse laço. Então ele sabe que eu trabalhei lá. E aí ele vem, pô, professor, adorava geografia, que é criar um laço mais íntimo ali na conversa. Lembro das musiquinhas até hoje. Aí eu uso meu lado da maldade. Eu falei, então canta aí pra mim. Canta que eu quero ver. Ele não vai lembrar. Por quê? Porque a memória dele não trabalhou aquela musiquinha de forma tão necessária, tão útil. Então ele gostava da musiquinha, mas aquilo não gerou conhecimento. Porém, se eu der uma ajuda a ele, do mesmo jeito que você está se ajudando com aqueles tópicos que você anotou na revisão, ele pode sair do nível de não lembrar ou de não conhecer para um nível de aperfeiçoamento. Se eu começar lá, se o mar subir, aí ele vai lembrar da musiquinha. Fala assim, acaba com a vida, se o mar subir, destrói o país, por isso tem diques que servem para conter as águas do mar. Então, só nesse refrão simplório, já está se falando, se o mar subir, então está se falando do aquecimento global, destrói o país. Que país é esse? São os Países Baixos. Então, numa aula, foi informada essa ideia, ele vai lembrar que são os Países Baixos, que é um país que fica, em média, abaixo do nível do mar. Então, é um país preocupado com o aquecimento global, que está na União Europeia. Sendo assim, é uma das principais forças da União Europeia que trabalham contra esse processo de aquecimento gerado por indústrias, por empresas, por carros. Aí você já vai verificar que essa nação é uma nação mais preocupada com o ambiente, busca novas tecnologias e se fala de dique. Dique pode ser trabalhado na geografia, pode ser trabalhado na física. E se você já entendeu, já lembrou o que é um dique, você vai aprofundar o seu estudo verificando diques em vários locais no mundo. Diques nos Estados Unidos, diques no Brasil, diques na Ásia. O que acontece quando rompe um dique, como se forma um dique. Então, essa é a forma de revisão. Isso você faz rapidamente, porque tem que lembrar um outro ponto importante da revisão. Revisão não é estudar tudo de novo. Isso aí é um erro gritante do processo de revisão. A revisão tem que ser planejada a partir de um estudo. Um exemplo prático. Se você estuda 1 hora análise combinatória num dado dia da semana, por exemplo, na segunda-feira, você vai organizar terça, quarta, quinta, sexta, ou talvez na próxima segunda, mas não numa distância muito longa, um período de estudo. E a revisão, segundo o panorama de estudo da neurociência, tem que ser entre 15% e 20% do que você estudou. Porque isso é o fator de revisão. Porque você vai fazer várias revisões sobre aquele dado assunto, análise combinatória. Então vale a pena restringir. E você vai ver que com o passar do tempo, cada vez mais fazendo essas revisões a partir de estudos já prévios, você vai fazer cada vez mais revisões em tempos cada vez mais curtos, o que vai estabelecer uma maior quantidade de assuntos sendo revistos. E cada área tem uma determinada colocação de revisão. Às vezes a revisão é operacional para alguns assuntos de física, química, biologia, matemática, cartografia, no lado da geografia. Então existem outros elementos, como por exemplo, formulação de mapas mentais. Mas uma dica que eu dou, eu vejo muito aluno pegando um mapa mental já pronto e tentando decorar esse mapa mental. Isso não é muito válido, você perde muito tempo com isso. É melhor você verificar o mapa mental e tentar estabelecer algo próximo. Para isso, vale uma outra dica importante. Antes de iniciar a revisão, vale pegar um papel em branco e colocar tudo o que você sabe sobre aquele dado assunto. É muito rápido você fazendo isso, porque você vai fazer isso e já vai mostrar que tem muito conhecimento adquirido. Lembra lá da memória semântica? Você vai mostrar que tem muito disso e vai só aperfeiçoando. Errei o exercício, vou ao plantonista. Isso é uma forma de revisar. Vi com um plantonista, o que eu faço? Tento refazer esse exercício, ou exercícios próximos dele. Então, tudo isso são elementos que você vai constituir. E o que deve ter realmente na sua revisão? Conceitos, palavras-chave, palavras que você grifou, ou que colocou em negrito, ou informações que você tirou de filmes. É muito comum o estudante vir falar comigo e eu acho isso maravilhoso. Viu um filme, viu um documentário, leu algo no jornal, numa revista e fala assim, ó, isso serve como repertório. E não é só repertório cultural para redação, é repertório para diversos assuntos do conhecimento da prova. Então isso é extremamente válido. E a última dica que eu gostaria de dar é a prévia da aula.
isso também vale muito a pena e surte muito efeito. Então, antes da aula, é comum o professor estar apagando o quadro, muitas vezes demora um pouco para entrar, muitas vezes está falando de uma coisa que está preparando a aula ainda, vale a pena dar uma olhada na apostila. Então é para isso também que serve a apostila. Porque se você der uma olhada na apostila antes da aula, você já está se preparando para a aula. O professor vai delegar informações, você já leu informações, se as informações batem, olha como é importante essa informação. E você acaba capturando mais informações na aula, formando mais conhecimento, que é o que a gente espera. E eu faço um convite para vocês. Conheçam o nosso trabalho, conheçam Escrita Única, fale com os alunos que já estudam com a gente. Se você não conhece a gente, entre nas nossas páginas, entre na página @escritaúnica para conhecer como é esse projeto, para que você tenha ainda mais força para conseguir atingir seus objetivos, que são os objetivos da aprovação, que são também os nossos objetivos. Um grande abraço a todos e até mais.